que acompanha quase todo mundo que já tentou organizar a vida e, por alguma razão, sempre tropeça no meio do caminho. Como criar uma rotina que realmente dá vontade de seguir? Mas antes de entrar na minha história, deixa eu te situar onde essa conversa começa. Na minha cozinha, com os ingredientes já separados e logo um cheirinho de chocolate quente. Tomara que fiquem bons, porque eu tô testando uma receita nova. E é nesse clima simples que a rotina nasce pra mim. Nesses momentos reais, onde a gente respira e fala com sinceridade. Bom, eu quero tocar numa dor que pouca gente admite em voz alta. E talvez seja a sua dor também. Muitas pessoas acham que não conseguem ter uma rotina porque a vida não ajuda. E sinceramente, eu entendo. Eu mesma já atravessei a Sé às 7 horas da manhã, espremida entre pessoas que só queriam trabalhar e sobreviver ao seu dia. E por muito tempo eu pensava que rotina só funcionava para as pessoas que tinham uma vida melhor configurada e que um dia eu chegaria lá. Porém, com o tempo eu encontrei em mim um ponto de vista completamente diferente. Nenhuma vida melhora antes da rotina melhorar. E isso não tem a ver com cenário, estética ou condições ideais. Tem a ver com direção. Porque mesmo quando parece uma prisão, a rotina é uma porta. Uma porta pequena, estreita, difícil de atravessar. Mas ainda assim, é uma porta. E quando a gente aprende a abri-la, a gente começa a reorganizar a vida de dentro para fora. Agora sim, deixa eu voltar para minha história. Eu não sei o seu entendimento sobre a palavra rotina, mas eu carreguei por um bom tempo uma definição meio equivocada. Eu considerava de forma meio distorcida o aspecto do dever. E eu não conseguia ver com clareza a beleza, o prazer e o benefício que uma rotina pode proporcionar. E ao mesmo tempo, ironicamente, eu queria construir uma vida em que eu pudesse me orgulhar. Uma vida que exigia exatamente aquilo que eu tentava evitar. E foi nesse conflito que eu percebi algo muito simples, mas impossível de eu ignorar. Não existe vida boa sem alguma forma de ordem interior. E foi aí que tudo começou a mudar. Quando eu olho para trás, eu percebo que o meu desejo nunca foi ter uma rotina perfeita. Meu desejo era algo muito mais simples, e talvez seja o seu também. Eu queria acordar e sentir que eu estava avançando, mesmo que devagar. Eu queria que os meus dias não me engolissem na correria. Eu queria energia para trabalhar, para criar, para aprender, para me exercitar. Eu queria parar com aquela sensação estranha de que a minha vida começava na segunda-feira. Eu queria um chão firme para eu pisar, sem preocupações. E eu queria um fio que amarrasse a pessoa que eu sou hoje até a pessoa que eu quero ser daqui a 5 anos. E talvez, enquanto você me ouve, algum desses desejos seja seu também. Talvez você também queira uma rotina que dure e que te devolva a si mesmo. Mas, entre o que a gente quer e o que a gente consegue, existe um espaço enorme, né? E é nesse espaço que muita gente se perde. O grande conflito da rotina não é a rotina, é a consistência. E consistência implica caráter. E caráter implica em escolhas que doem silenciosamente todos os dias. E aí entram obstáculos que quase ninguém fala. E você provavelmente já viveu algum deles. O primeiro obstáculo é o imediatismo. Nós crescemos na cultura do agora, de resultados rápidos, transformações instantâneas e soluções de 21 dias. Só que construção interior não funciona assim. Esse é o primeiro obstáculo real, querer transformação sem atravessar o tempo. O imediatismo faz a gente pensar que se algo não mudou rápido é porque não funciona ou não é pra mim. Mas isso é uma ilusão moderna. O que realmente transforma é o contrário. É um compromisso que atravessa semanas ruins, meses instáveis, momentos de dúvida
e ainda assim você continua. O interior precisa de tempo para crescer, fortalecer, reorganizar. E quando você entende isso, o imediatismo perde força, porque você para de se cobrar milagres e começa a construir um caminho. O segundo obstáculo é o excesso. Aqui é o clássico. A pessoa tenta mudar a vida toda em 3 dias. E aí ela cria uma rotina de 47 passos. Muda a alimentação, treino, leitura, trabalho, acordar cedo, tudo de uma vez só. E quando não consegue cumprir o dia perfeito, fecha o caderno e desiste. O excesso é uma forma disfarçada de desistência antecipada. Porque quando você exige a perfeição, você sabe que não vai conseguir manter. Por isso, começar simples, com o básico e o mais importante é a chave. O terceiro obstáculo é a autossabotagem. Aqui é onde muita gente cai. E sim, é a procrastinação. Mas não só aquela de sofá e TV, mas aquela procrastinação elegante, sabe? É aquele famoso, amanhã eu faço, eu vou planejar isso aqui melhor depois de amanhã. E quando você percebe, o amanhã virou mês, virou ano, virou um estilo de vida. É o medo de descobrir que se eu tentar de verdade, talvez não seja tão boa quanto eu penso. É a tentativa de manter o conforto do eu antigo. Essa autossabotagem é sutil que parece até sensata. Eu não tô dizendo que eu não vou fazer, mas ela quebra a confiança de você com você mesmo. E quando você não confia em você mesmo, qualquer rotina parece grande demais. O próximo tópico é comparação e expectativas irreais. Aqui entra o perfeccionismo escondido. Você vê uma pessoa com aquela rotina impecável e aí você pensa, se eu não fazer igual, não vale. Se acontece algum imprevisto, já desanda tudo. Se não tem o planner perfeito, o caderno perfeito pro bullet, não começa. Se não tem o mesmo ambiente e o mesmo tempo, já trava. É como se a rotina só pudesse existir se tudo estivesse perfeitamente alinhado. E isso é muito difícil de acontecer. Expectativas irreais geram rotinas insustentáveis. E por último, para mim, o mais sério e ironicamente o mais comum, falta de sentido. Muita gente tenta montar uma rotina por punição, eu preciso me consertar. Por comparação, eu quero ficar igual fulano. Ou por desespero. Eu finalmente quero colocar ordem no caos da minha vida. Só que rotina sem sentido vira castigo, vira cobrança, vira uma prova de valor. E quando isso acontece, o corpo até obedece por alguns dias, mas o coração não acompanha. Rotina só existe quando ela conversa com aquilo que você acredita. Ela precisa ter raiz, ela precisa encaixar no seu futuro. Se não existe um motivo claro, profundo e sincero, ela não se mantém. A minha transformação começou quando eu parei de tentar amar a rotina e comecei a torná-la possível. Amar a rotina, na verdade, o certo seria ter prazer com a sua rotina, é um processo e não um ponto de partida. O que a internet vende como rotina não é uma rotina universal, é edição. O problema é que muita gente começou a acreditar que rotina boa é a rotina bonita. E aí, quando a vida comum não corresponde a esse catálogo, a pessoa acha que a rotina dela é ruim, quando na verdade é uma rotina real. Rotina é convivência, é ajuste, é a prática silenciosa de se observar, se orientar e se escolher todos os dias. É uma construção que nasce das pequenas disposições internas, aquelas intenções que, quando somadas, mudam quem você está se tornando. E aqui entra algo essencial. Não tem nada de errado em se inspirar. Ter referências é bom. Ver alguém arrumando a mesa com carinho, estudando, lendo, cozinhando. Isso pode acender uma faísca em você. Eu estou aqui no YouTube, sou uma pessoa que inspira e busca inspiração. A inspiração faz parte do processo humano. Romantizar a rotina, como dizem, não é o problema. O problema começa quando a gente tenta copiar a forma e esquece a essência. A forma é o café na xícara linda de porcelana. A essência é porque você sentou para fazer o que precisa ser feito. A forma pode até ser copiada, mas a essência precisa ser aprendida. A boa rotina não é o que te encanta visualmente, é o que te aproxima da pessoa que você quer ser. É por isso que no vídeo que eu planejei o meu ano com o Bullet Journal, eu falei tanto sobre
intenções e não sobre metas, porque intenções são aquelas decisões internas que sustentam o caminho. Mesmo nos dias que a estética não acontece, mesmo quando não há uma luz bonita e nem silêncio. Amar uma rotina, no final das contas, não tem nada a ver com se apaixonar por tudo que você faz. Tem a ver com você respeitar o caminho que você está construindo, agradecer pela estrutura que te apoia e reconhecer que, mesmo nos dias difíceis, existe uma direção que continua ali, firme, discreta e fiel ao seu futuro. Por isso eu sempre digo que a rotina que vale a pena não é a que impressiona, é a que transforma, independente de como ela seja. Rotina é autoconhecimento em movimento, uma conversa constante com o seu futuro. É a prática consciente de se tornar quem você disse que queria ser. E aqui entram algumas reflexões que reorganizaram meu dia a dia e talvez reorganizem o seu também. Primeiro, a rotina não precisa ser perfeita, ela precisa te devolver o controle. Quando eu falo em controle, eu não estou falando de rigidez, de horários engessados ou daquela sensação de estar preso no próprio dia. Controle, para mim, virou outra coisa. Liberdade de decisão. É entender o que eu vou fazer com o tempo que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, dentro da realidade que existe hoje e não dentro da fantasia que eu queria que existisse. Controle é quando eu paro de ficar esperando as circunstâncias ideais e começo a agir com consciência no que está ao meu alcance. É quando eu percebo que entre erros e acertos existe um espaço de ajustar, mudar, refazer, sem dramatizar. É quando eu deixo de ser arrastada pelo meu dia e começo a conduzir o que é possível conduzir. Vem, minha venha. Onde eu parei? Quando você sente que tem essa liberdade mínima de escolher o próximo passo, de decidir onde colocar a sua energia, de reorganizar o que não deu certo, o caos diminui. E então, a vida respira. Segunda reflexão, a rotina precisa de prazer e não só de disciplina. Aquelas rotinas aesthetic chamam a atenção porque elas são gostosas de assistir. E eu entendo, eu também me inspiro. Existe algo bonito naquele cuidado estético, naquela calma montada, naquele ritual visual. Algumas influenciadoras fazem isso com tanto cuidado que encanta. Mas se tem uma coisa que eu devo reforçar é que o prazer importa, mas quando foca na coisa certa. Não adianta se iludir com aspectos de rotinas alheias. Foque em desenvolver uma compatível com você. O prazer verdadeiro vem de detalhes que fazem sentido para você. Um ambiente que te acalma, um aroma gostoso, uma música que te ajuda a entrar no foco, aquele cuidado de você arrumar a sua mesa porque você sente que isso te organiza por dentro. E quando você une prazer com intenção, a rotina deixa de ser pesada e começa a convidar você. Você não precisa se forçar a nada, você acaba voltando, acaba mantendo porque aquilo te acolhe. Outro ponto é que o hábito ele começa pequeno, mas ele precisa ser firme. Hábito pequeno não significa um hábito fraco. Ele começa pequeno sim, mas tudo que cresce de verdade precisa de raiz, mas ele precisa ser firme. E essa firmeza que cria a constância. E constância, mais do que qualquer intensidade, é o que transforma uma vida. Constância não nasce de motivação, ela nasce de uma vontade educada. E foi exatamente isso que no livro A Educação da Vontade defendeu. A vontade é treinável. E quanto mais você treina essa disposição interna, mesmo nos dias simples, nos dias cansativos, naqueles dias sem brilho, mais você constrói uma força silenciosa que constrói tudo o que você quer ser. Um hábito firme não é pesado, ele é estável. É aquele passo pequeno que você repete tantas vezes que ele vira parte da sua identidade. E isso leva a outra conclusão que eu tive. A vida intelectual precisa existir dentro do dia e não à margem dele. Muita gente se pergunta, mas como eu melhoro a minha rotina? O que eu coloco como hábito? Como eu sei o que realmente vai me fazer crescer? Essa é uma conversa para um outro vídeo, que é um papo bem longo, mas eu posso dar um spoiler. A vida intelectual é a primeira resposta, porque uma rotina que te devolve precisa de uma fonte rica dentro de você. Não apenas informação solta, mas formação. Aquela que orienta os seus pensamentos, que afina o seu olhar, que te ajuda a tomar decisões melhores.
que te mostra para onde ir. Por isso, uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia é ler. Não é um ritual perfeito, é um compromisso silencioso. Às vezes não tão silencioso, porque as maritacas gritam bem nessa hora. Não me diga! Às vezes é uma página, às vezes é um capítulo, mas é sempre um encontro comigo. Muitas vezes com ideias melhores do que as minhas. É quase uma tradição pessoal, uma leitura desconcertante ao nascer do sol. E ele não muda só a minha manhã, mas o eixo do meu dia. Muda a forma como eu ajo, como eu decido, como eu trabalho. É uma das práticas mais transformadoras que você deve inserir na sua rotina. Por último, o mais importante e o mais ignorado. A rotina precisa conversar com o seu futuro. Porque muita gente tenta organizar a vida olhando apenas para o amanhã. Mas rotina não é sobre amanhã, ela é sobre anos. Quando você define intenções para o seu dia, você cria um mapa inteiro. Quem você quer ser, que tipo de vida você quer construir, que caráter você quer cultivar, que liberdade você quer alcançar. E quando você olha para o futuro primeiro, os hábitos do presente começam a fazer sentido. Eles deixam de ser tarefas e viram tijolos, deixam de ser exigências e viram direção. É por isso que o planejamento e a rotina caminham juntos. Você escolhe hábitos que conversam com quem você quer ser daqui a anos e não com o que o algoritmo disse que está na moda essa semana. Quando a rotina ela tem uma direção, ela deixa de ser repetitiva, porque você vê os microcrescimentos que vão acontecendo nela para chegar naquele lugar. Quando a rotina tem direção, ela deixa de ser repetitiva. Ela vira progressiva. Cada repetição te move 1 milímetro, mas sempre na direção certa. E esse milímetro acumulado, silencioso e muitas vezes invisível, é o que constrói trajetórias inteiras. Quando você percebe isso, a rotina deixa de ser um ciclo chato que todo mundo fala. E aí, vira um caminho para os seus sonhos. E enquanto eu falo tudo isso, os cookies já ficaram prontos. E olha, acho que deu certo. E eles ficaram do jeitinho que eu queria. Simples, quentinhos e nada padronizados. Assim como essa receita, rotina é algo que a gente mistura com cuidado, acompanha de perto e deixa crescer no seu tempo. Você pode até testar receitas diferentes, mas tem aquele segredo que só o chefe sabe. E é isso que eu quero que fique como conclusão. A rotina que dá vontade de ser seguida é aquela que te aproxima de quem você quer ser. Te vejo no nosso próximo encontro.